pessoal, estamos de volta hoje aqui com a presença do técnico Gelson Conte, que vai ser o técnico lá do nosso São Luís, tradicional São Luís. Gelson, mas a gente sempre fala muito do São Luís e esquece um pouco de Ijuí. A gente até conversava nos bastidores agora. Você que já jogou por lá, nos fala um pouquinho mais da cidade, qual é a força econômica de lá? Apesar de ser bastante afastado de Porto Alegre, tem um povo bastante unido, entendeu? O maior potencial deles lá é lavoura, máquinas. Inclusive agora está acontecendo a Expo Ijuí, onde teve um público recorde de 200 mil pessoas em 13 dias. Então é um pessoal, eles sofrem bastante até, e não só Ijuí, mas todas as cidades lá, Santa Rosa, que eu trabalhei, pela distância que tem de Porto Alegre, distância da praia, pode-se dizer também que o pessoal gosta, mas vê dificuldades. Então, mas o São Luís no esporte, no futebol, Ijuí em si, no geral, eles estão muito entusiasmados para aquilo que vão tentar fazer, pelo que vem na frente, e a direção do clube não está medindo esforços para fazer grandes contratações para que a gente consiga fazer um grande campeonato. E sabedores de que nós temos a maior dificuldade, que é a distância, porque nós teremos que vir para essa região aqui de baixo várias e várias vezes, porque a maioria dos clubes são na região de Porto Alegre. Se não tem o Lajadense aqui, tem 2 em Santa Cruz, 2 em Caxias, em Veranópolis, e lá naquela região de lá fica Ipiranga e Ijuí. Mas isso, nós estamos muito conscientes, estamos, como eu falei anteriormente, satisfeitos pelo que a comunidade está pensando, pelo apoio que vai ter, pelo que a diretoria tá fazendo, e certamente nós faremos um grande papel no campeonato. Pois é, você falou distância da praia, você falou praia e o Gasparotto se mexeu aqui no banquinho dele, né, Gasparotto? Praia, né, me remete assim a frescobol. Também gosto bola de jogar um frescobol, mas me remete aos jogos do Bola-Mar, né? Que as equipes aí já estão se estruturando para montar bons times para a gente ir lá fazer bonito de novo. Mas, Gelson, uma curiosidade que eu tenho, o São Luís de Juí, em épocas passadas, assim, inclusive quando a dupla Grenal ia enfrentar o São Luís, assim, eram jogos muito difíceis. O Gelson está preparando uma equipe também para isso, para enfrentar de igual para igual qualquer time aqui no estado? Certamente que sim, né, Gaspar? Nós temos o nosso plano de trabalho, a nossa visibilidade que nós temos em cima de um grupo, e até em cima disso nós fizemos um desenho, um mapa, e estamos tentando contratar em cima daquilo que nós queremos. Nós sabemos que a dificuldade quanto a uma dupla Grenal é grande, mas também nos últimos anos as equipes do interior estão conseguindo fazer frente a dupla Grenal, até porque o Grêmio Internacional, eles acabam agora o Campeonato Brasileiro, eles dão uma folga e eles começam a preparação muito em cima do Campeonato Gaúcho. Então isso, de repente, quando eles enfrentam as equipes do interior, eles não estão 100% preparados, tanto na parte física quanto na parte técnica e tática. Então, às vezes, por isso que as equipes do interior, elas começam a fazer frente, e o São Luís não vai ser diferente. Eu trouxe dificuldade de outros anos. Esse ano vai trazer bastante dificuldade, porque eu tenho uma maneira de trabalhar, e às vezes vocês que me conhecem sabem que eu aqui em Lajeado, eu me dou com todo mundo, a gente está sempre contando piada, rindo, mas na hora do profissional eu sou muito diferente, eu tenho minha convicção, meu objetivo, eu tenho uma maneira de trabalhar bastante diferente, muito exigente, muita cobrança no dia a dia, e eu não vou abrir mão disso. Perfeito. Conhece todo mundo e conhece também muito bem o nosso futebol amador, não é mesmo, Gasparotto? E tivemos uma rodada bastante forte aí nesse final de semana, né? Rodrigo, olha, o União Campestre foi lá jogar com Tiradentes, né? E não saindo do empate em 0-0. Um jogo de 6 pontos, dá pra você dizer. 6 pontos, E o Ecas assumiu isoladamente a liderança depois de vencer por 2-0. E o Ecas, Rodrigo, a gente já tinha conversado aqui, né? Já tinha salientado o bom momento do Ecas lá de imigrante, treinado lá pelo Arley Heffider, que também já teve assim cursos de técnica, já teve com técnicos importantes do país também se especializando. E o Arley está dando, né, lá seu modo de trabalhar. E olha, acredito que o Ecas e agora a União Campestre, que é o próximo compromisso, vai pegar fogo. E o jogo aqui em Lajeado, né? Jogo em Lajeado. Nós tivemos os resultados então em Arvorezinha: São Luís 6, Rio Grandense 1, São Paulo 1, São Rafael 4, Ouro Verde 2, Forquetense 1,
Tiradentes, né, e União Campestre então ficaram no 0 a 0 e o ECAS venceu em casa 2 a 0 o Gaúcho. Tu tens a classificação, hein, Gasparotto? Bom, a classificação então, o ECAS com 17 pontos, União Campestre 15, Tiradentes 14, São Rafael 13, Rui Barbosa, Rio Grandense e São Luís 11, Forquetense, Gaúcho e Ouro Verde 10 e o São Paulo lá de Guaporé na lanterna com 3 pontos. O pessoal de lá tá vendo como é difícil jogar futebol amador por aqui, né? E que vitória do São Luís, que subida aí do São Luís com essa vitória, né? Ganhou 3 posições aí. Gelson, como é que tem visto o futebol amador aqui da região? Se tem conseguido tempo para isso? Eu não fui assistir jogos, mas eu procuro ficar ligado tanto na imprensa, jornal, rádio, para que a gente veja as notícias. Certamente, se nós formos comparar anos anteriores, ele diminuiu bastante. Nós temos aí equipes tradicionais que ficaram fora, que é o São Cristóvão, que é o próprio União de Carneiros, entendeu? Que são aqui de Lajeado, que as equipes que a gente tem um conhecimento muito maior, mas a gente é sabedor que mesmo assim ele é um campeonato muito forte, mesmo sendo amador. Teria a possibilidade, às vezes a gente avalia o futebol amador e a gente vê que tem jogadores de qualidade que poderiam jogar até em algumas equipes profissionais, mas isso vai no comportamento de cada um. Tem alguns atletas que não querem, e eu sei que tem o ECAS aí, que tem 2 jogadores que passaram pela minha mão, que é o Ricardo Maria e o Tafarel. São 2 jogadores que tomaram destino no amador, até porque não tiveram aquele intuito de um profissionalismo, uma pegada muito maior para ser profissionais. E isso a gente lamenta às vezes, porque nós temos, principalmente na nossa região aqui, grandes jogadores. E eles teriam condições, né? Tanto um quanto o outro, né? De participar de equipes aí. Mas, como tu falaste, né? Não tiveram esse intuito e agora vão ter que disputar o amador. E lá estão fazendo grande trabalho. Perfeito. Também tivemos rodar na Série B, né, Gasparotto? Em Westfália, o Juventude aplicou 4 a 0 no Catarinense. Em Teutônia, Ribeirense 1, Fluminense 0. Ainda em Teutônia, Ouro Verde 0, Associação Cultural Esportiva Fluminense 2. Em Teutônia, ainda Flamengo 3, União 1. Em Lajeado, Ouro Verde tomou uma chinelada do Travesseirense de 6 a 1. Em Capitão, 7 de setembro, não saiu do empate 1 a 1 com o Inter de Conservas. E em Cruzeiro do Sul, o clássico, 25 de julho, Canarinho 1 a 1. E eu quero ressaltar aqui que a equipe do Ouro Verde, que passou todos esses jogos invicta, foi surpreendida na categoria aspirante, lá pelo time travesseirense, acabou perdendo a invencibilidade por 2 a 1 lá para a equipe lá, onde o Círio Pereira Duarte está envolvido. Perfeito. Gelson, com toda essa altura aí, nunca se arriscou nas quadras de basquete, né? Não, mas é um esporte que eu admiro bastante. A gente vê e a equipe agora de Lajeado fazendo novamente um grande trabalho, mas nunca me arrisquei. Futebol de salão, basquete nunca foi meu forte. Pois é, nesse sábado bastante movimentado de esporte que tivemos aqui pela região, o Univates Bira Florestal Alimentos obteve mais uma vitória. Fácil sobre o Santa Cruz, onde chegou a usar até mesmo os times das categorias de base no último quarto, né, Gasparotto? Olha, Rodrigo, o primeiro período assim foi um totó que nós demos lá na equipe de Santa Cruz. Foi 28 a 6. O nosso capitão, o Fernando, voltou a jogar bem. Os primeiros 5 pontos foram dele, a primeira cesta de 3 foi dele também. E assim, Rodrigo, o que está me parecendo essas equipes que vêm jogar contra o Bira aqui, que elas está faltando se prepararem melhor. Porque o Bira está com muita facilidade para vender. O único jogo que eu me lembro que foi muito disputado foi diante do Caxias, que por 2 anos consecutivos, né, foi o campeão, mas com a ausência do Bira. Agora o próximo compromisso, né, vai ser com o Caxias na sexta-feira, lá na Serra Gaúcha. Quem sabe, numa vitória, a gente possa garantir e encaminhar bem o título da competição. Perfeito. Gelson, e a vitória da dupla Grenal? Como é que avaliaste? Eu acho que a dupla Grenal, e a gente que está sempre avaliando os bastidores, o Internacional tem um grande elenco, perdeu um grande jogador por lesão, poderia estar melhor. E os últimos anos a dupla Grenal, eles passam por dificuldade, e às vezes o futebol, o pessoal não se liga muito no detalhe. E o detalhe, às vezes, ele acaba tirando 1 ponto aqui, tira 2 ali, tira 3 lá. E quando chega no final,
na conta final acaba fazendo falta. Certamente ontem o Internacional sabia que ia ter um pouco de dificuldade quanto ao Avaí e depois em questão de 6 ou 7 minutos conseguiu garantir a vitória. Eu acredito que Grêmio Internacional eles passam por uma... tudo que é questão, não só eles dois, mas de clube, muitas vezes passa pela administração. E a Grêmio Internacional não é diferente. Nós tivemos uma conversa com o Pedro Ernesto na semana passada e o Pedro Ernesto colocava algumas situações e nós chegamos a uma conclusão que esses clubes grandes o problema é a administração, que todo mundo quer ganhar uma fatia e acaba refletindo dentro de campo. O Grêmio que agora pega o América Mineiro, lanterna da competição fora de casa, tem uma boa chance aí de, quem sabe, conquistar mais 3 pontos como visitante e depois recebe o Flamengo com Ronaldinho Gaúcho dia 30 no Olímpico, então outro jogo em que a vitória pode vir e que a torcida vai querer essa vitória e pode, quem sabe, embalar. Já o Inter, né, Gaspar, tu recebe depois dessa vitória sobre o Avaí, o Corinthians, o líder em casa, não é mesmo? Olha, Rodrigo, 2 coisas a ressaltar. Primeiro, com relação ao Grêmio, um grande feito do Grêmio foi lá, venceu o Santos, nunca tinha vencido em Campeonato Brasileiro a equipe santista, foi lá na Vila Belmiro e fez 1-0 lá com o Escudeiro, o grande nome da partida. E segundo, lá no Internacional, outro argentino que se destacou, o D'Alessandro, comandou a reação do Internacional. E eu acredito que agora, diante do Corinthians, vai ser um parâmetro para a gente ver se realmente o Inter tem, condições de chegar lá, a pleitear lá uma posição lá entre os melhores e quem sabe conquistar o título. Porque todos os torcedores do Inter, inclusive eu, tenho em mente que a gente tem ainda condições de chegar ao título. Pois é, nesse Brasileirão temos aí como características, detalhes, aí o Cruzeiro 11 jogos sem vitórias, o São Paulo emendou 6 jogos sem vitórias, demitiu o Adilson e estaria de olho em Filipão, que não estava no comando do Palmeiras em mais uma derrota do Palmeiras, né? E que estaria, quem sabe, de olho em Felipão. Gelson, e você do time do seu amigo Caio Júnior lá, o Botafogo, vai bem, hein? E tem uma partida a menos. Certamente, se vencer, vai dar uma beliscada. Nós temos uma amizade com o Caio, nós somos companheiros do Guarani de Venâncio 97, onde o Mano Menezes era nosso técnico. E uma simpatia muito grande, é um rapaz que veio se preparando bastante, eu acho que está num grande momento. E estamos na torcida também para que ele chegue, se não for campeão, mas que consiga a vaga para a Libertadores. Faz um grande trabalho até pela condição que a gente sabe que o Botafogo tem. Pois é, acho que você botou um ponto bastante de destaque, a condição que o Botafogo tem, que a gente conhece, que não é um time que tem a estrutura que muitos outros clubes tradicionais têm, e assim mesmo vem fazendo bonito, né? Gelson, a gente, assim como você está na torcida aí pelo Caio Júnior, a gente vai ficar na sua torcida aí para uma boa campanha frente ao São Luís. Só quem sabe, né, vai ter que entender a gente quando vier o clássico aí São Luís e Lajadense, que a gente vai ter que torcer um pouquinho mais para um lado, né? Eu agradeço a vocês a oportunidade e nós vamos fazer o possível, fazer o nosso trabalho, porque nós temos uma convicção de que nessa profissão, nessa função que estamos, nós temos um caminho a traçar, mas nesse caminho nós temos que deixar o nosso nome marcado. Perfeito. A gente agradece a sua companhia, agradece a companhia do telespectador, mas a gente volta amanhã e aqui ficamos nos bastidores com o nosso Fruquito e conversando mais um pouquinho com o Gelson Conte. Até mais. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue em Lajeado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajeado em prol do Hemovale. A Drogaria Dresch é associada à Rede Vida Farmácias, que é referência no ramo farmacêutico, conhecida pela confiança, seriedade e excelência de seu atendimento. Possuímos teleentrega, convênios com empresas e ótimos descontos. Drogaria Dresch, na Benjamin 711, em Lajeado. Helpdesk Suporte de Informática. Os melhores preços, serviços, computadores e a melhor assistência técnica você só encontra aqui. Helpdesk Informática. Fone 3726-3644. 10 anos conectado com você.